que eu vou, vai vir outro por mim. A nossa história eu sei, vai ter final feliz. Fazer o meu leão vencer foi o que eu sempre quis. Não vou te abandonar, jamais vou te trair. Mesmo nos dias maus e dias felizes. O que eu conquistei, comigo eu vou levar. Seguindo Fortaleza rumo à Série A. Respeito não se compra, com luta se conquista. Sempre plantando confiança no meu dia a dia. Dentro do Castelão, jamais teme ninguém. Tive muitas vitórias e derrotas também. Muito inimigo dessa vida tu vai encontrar. Que finge ser leão, mas torce pro samba. Isso não é um jogo, isso é realidade. Bate de frente pra tu ver que a tu é de verdade. Muito bem. Começando mais um pré-jogo aqui no Glória e Tradição. Pré-jogo, duelo entre tricolores no Morumbi, nesse domingo a partir das 4 da tarde. Jogo que você vai ver ao vivo na Globo. Vai ser jogo de TV aberta para mais de 10 estados no Brasil inteiro. Então, o Leão vai aparecer aí para muita gente. E a gente espera demais que venha mais uma vitória. Fortaleza vem aí de 4 vitórias consecutivas. Quem sabe a gente não chega à quinta, tem marca histórica importante, caso isso aconteça. E a gente vai falar um pouco sobre os preparativos para essa partida, as expectativas, o quanto isso é importante para a classificação no campeonato, onde Fortaleza pode chegar caso ganhe, como pode ficar caso não vença, tá? Isso tudo é importante também. Vamos falar como é que vai o São Paulo. São Paulo que está aí, esse confronto com o Fortaleza enforcado entre duas semifinais. É uma grande incógnita, mas a gente tem informações de como deve vir o São Paulo e também falar sobre o nosso tricolor do PC, como deverá ser escalado contra o Tricas no Morumbi, beleza? Tudo isso você vai acompanhar aqui nesse pré-jogo hoje. Peço que deixe o seu like, tá? De cara, já deixa o like aí, porque ajuda muito a gente. Pega o link aqui do nosso conteúdo também, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e, obviamente, se você não for inscrito ainda, inscreva-se aqui no GT. Todo dia de manhã tem vídeo, todas as noites tem live. A gente faz a melhor cobertura especializada do Fortaleza que você vai encontrar em todo buraco, beleza? Vou soltar a vinheta e na volta vou chamar o meu amigo Felipe Miranda para fazer esse pré-jogo comigo. E aí, seu Felipe, como é que estamos? Tudo em paz? Muito boa noite, meu querido Márcio Renato. Muito boa noite para você, para nossa grande audiência, para a galera que está acompanhando, que está chegando agora. Pois é, hoje eu espero que a gente não quebre a magia, né? Não vamos quebrar a magia aqui. Não, vamos fingir que é de noite. Vamos continuar até o final. Pronto. Não, cara, estamos aqui, ó. 8 e pouquinho da noite. Acabei de olhar aqui pro meu relógio. Mas sim, meu querido. 8h11. Aqui, ó. Para não dizer que eu estou mentindo. Tá aqui, ó. 8h11. Exatamente. Mas sim, meu querido. Primeiramente, muito boa noite para você, muito boa noite para a galera. Vou dizer uma coisa, expectativa muito grande para esse jogo do Fortaleza contra o São Paulo, porque a gente sabe que pode ser um momento de uma virada, né, do Fortaleza. Ele pode, assim, nós já estamos no momento de virada, né? Eu acho que é para mim meio que para confirmar. É uma sequência de 5 jogos de invencibilidade, uma sequência de 4 vitórias consecutivas, a oportunidade da gente poder bater um recorde dentro do futebol nordestino. E sabemos que isso é uma carta muito boa para quando a gente for usar contra torcidas de outros clubes da região, mas acima de tudo são 3 pontos na nossa conta. E a gente sabe que vencendo o São Paulo no Morumbi, a gente vai observar o Fortaleza subir mais uma posição justamente contra esse São Paulo. Então é uma chance muito boa, uma chance muito importante, ainda mais pelos objetivos que eles estão vivendo agora na temporada, algumas prioridades que eles estão colocando na frente de outras. E o Fortaleza pode se aproveitar muito bem disso. E a gente vai conversar sobre isso, vamos conversar também da importância, né, dessa classificação da Série A do Campeonato Brasileiro e também de destrinchar como é que vem esse Tricas, né, como é que vem o nosso querido time do Venta de Pomba, do blindado, para a gente poder bater de frente, como diz a nossa música, e quem sabe o Fortaleza já cravar
de vez, porque assim, a gente está virtualmente na zona de classificação para a Sul-Americana, mas para a gente entrar mesmo de vez na zona oficial atualmente, a gente tem que ultrapassar esse São Paulo, que é o 12º colocado. Enfim, espero que a galera curta mais uma live aqui do GT. Fiquem à vontade aí para participar, para debater enquanto a gente conversa por aqui, porque, meus amigos, um jogo importante contra um ex-treinador que fez história por aqui, mas isso não vai deixar de ser contaminado. Afinal, no final das contas, né, Marcenato? O importante são os 3 pontos, né? Exatamente, Felipe. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre as expectativas para o jogo, né? O Fortaleza é um time que deu uma estabilizada, né? A gente teve ali um primeiro turno muito delicado, 15 pontos só, o time afundado na lanterna boa parte do campeonato. E aí, Fortaleza, desde o jogo do Palmeiras, né? Ou seja, após a eliminação da Libertadores ali para o Estudiantes, Fortaleza foi um time que começou a se reequilibrar. Começou se equilibrando defensivamente, quando parou de tomar gol, e depois se organizou também para ser um time que produzisse um pouquinho, fosse um time mais eficiente, digamos assim. Fortaleza não é mais aquele time das 30 chances criadas por jogo, mas é um time que chega algumas vezes e consegue marcar os seus gols. Então, a forma como a gente enxerga o time e o campeonato hoje, ela é completamente diferente de como a gente fazia isso há 2 meses. Né? A gente olha com outro ângulo e talvez por isso a gente veja esse jogo contra o São Paulo como uma oportunidade de mais uma vitória. Seria aí a terceira vitória fora de casa seguida, né? E isso é porque dos últimos jogos que nós fizemos em casa, assim, fora de casa, perdão, com exclusão da Copa do Brasil, né, que foi uma competição à É, parte. Fortaleza, ele vence o Cuiabá fora de casa, ele vence o Inter em casa, né? O Ceará foi o mandante do jogo, então a gente considera o Fortaleza como visitante. E visitante. realmente, vencendo o São Paulo no Morumbi, ele engata uma terceira vitória fora. Eu te confesso, MR, eu não lembro se isso seria algo inédito para o Fortaleza nessa Série A, desde o retorno em 2019. Você por acaso tem essa recordação? Porque acredito que possa ser a primeira vez, tá? Não, não me lembro não, mas assim, é uma baita vitória para qualquer time, né? Você Uhum. vencer 3 partidas fora de casa seguidas é uma marca para qualquer time muito positiva. Então, acaba sendo um dado a mais. Mas aí sim, eu acho que todo mundo olha para esse jogo diferente, né? Olha como uma chance do Fortaleza vencer. Embora, assim, eu sempre falo isso aqui na live. Um empate não seria ruim, tá? Você empatar um jogo fora de casa não é ruim, sobretudo com uma equipe como São Paulo, né? Que é uma boa equipe, tem um grande treinador. É óbvio. O que muda aí assim, é o contexto, né? A gente tem que tentar aproveitar, talvez, algumas oportunidades aí pelo contexto do São Paulo de tentar sempre ganhar o jogo, mas o empate em si não é um resultado ruim, não. Embora o São Paulo esteja aí na 12ª posição, eu considero o São Paulo um time de G10, tá? Eu Sim. não acho que ele seja um time de segunda página, acho que era um time de primeira página. Talvez quando as Copas começarem a sair, ele comece a subir um pouquinho mais de produção. Então, o que é que passa na minha cabeça? Ganhar os confrontos diretos e tentar roubar um ponto ou outro dos times da parte de cima da tabela. Então eu coloco o São Paulo nesse cálculo aí, porque eu não considero que ele vá terminar na segunda página. Só que no momento ele tá. E aí vira um confronto direto. Então o Fortaleza fica nessa nuance aí, né? De ganhar, empatar. Eu acho que o importante é a gente não perder esse jogo no Morumbi. Eu sei que todo mundo quer disparar, né? Quer É. disparar logo na tabela, mas assim, tem que ter um pouco de calma. Ainda é a 24ª rodada, então eu acho que um pontinho lá vale ouro, Felipe. Não sei como é que você pensa. Eu queria, inclusive, Marcenato, eu vou até compartilhar minha opinião, mas eu queria emendar uma pergunta para você, porque eu achei interessante o ponto que você citou. É claro, o Fortaleza saindo com empate é muito bom, porque chegamos à casa dos 28 pontos, ainda na 24ª rodada, a gente consegue engatar naquela sequência, porque é claro, baseado nas médias dos vídeos que a gente lança, inclusive amanhã, viu? Amanhã pela manhã a gente solta a atualização da rodada 24, da pontuação de quanto falta para o Fortaleza alcançar cada objetivo. E atualmente a gente tem a ciência, sabe, Marcelo, que Fortaleza com 27 pontos, ele está perto de atingir aquela marca
dos 43 pontos mágicos. E nesse cálculo de 5 vitórias e um empate, se não me engano, essa sequência, esse 1 ponto ele já serviria de muito valor para poder abater essa numeração para o Fortaleza. Então, a gente fica nessa expectativa, até foi olhar aqui para conferir. São 16 pontos que faltam para o Fortaleza chegar e alcançar essa marca. 5 vitórias e um empate. Então, já serviria. Então, ele ia restar no Brasileirão uma sequência de 14 partidas e ele precisaria vencer somente 5 para chegar nessa casa dos 43. Aí tem a galera que, não, mas se o ritmo de pontuação das equipes do Z4 continuar, eles podem terminar com 40 pontos, 41 no máximo. É um bom ponto de vista. Mas eu duvido muito que essas equipes, no desespero, possam continuar. Sempre tem um fator novo, né, nas equipes abaixo e embaixo da tabela. Então, eu prefiro me prender um pouco mais ainda ao cálculo das médias, mas sim ignorar essa possível tendência das equipes manterem seu ritmo de pontuação. Então, se a gente conseguir manter esses 43 pontos, focar nesses 16 pontos a mais para livrar do rebaixamento, sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar muito o Fortaleza. E um empate lá no Morumbi, cara, vai ser muito valor, de muito valor, principalmente pelo momento do São Paulo, que a gente sabe, o São Paulo está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Copa Sul-Americana. Se vive na Copa do Brasil, talvez seja um pouco complicado a gente falar depois do 3-1 que levou dentro de casa do próprio Flamengo. Mas a gente, quando coloca isso na mesa, coloca em debate, lembra que o São Paulo pode ter isso como um fator a se atrapalhar, mas também recorda que o Campeonato Brasileiro para o São Paulo é um motivo de críticas também da imprensa de lá. Eu gosto de acompanhar aquele canal do Arnaldo e do Tirone, sabe? Eu gosto de acompanhar um pouco das opiniões dele, e eles cobrem o São Paulo, falam muito bem lá, afinal, são torcedores do clube, e existe essa cobrança um pouco em questão do Campeonato Brasileiro, de não esquecer o Campeonato Brasileiro, porque as Copas para o São Paulo é de certa importância, afinal não ganha um título de grande competitividade, como eles mesmos falam, desde 2012, da última Copa Sul-Americana do clube, a primeira da história deles, então eles pretendem muito ganhar e ser campeão de um outro campeonato. O Campeonato Brasileiro fica nessa expectativa. Pô, não podemos abandonar o Brasileirão. O Brasileirão é importante ainda para o São Paulo. É orgulho, sabe? Eles não querem olhar para o Santos, olhar para o Palmeiras e olhar para o Corinthians, ver na parte de cima e eles na segunda página. É uma questão mesmo de orgulho. Tem que ficar na primeira página para se mostrar competitivo ainda. E quando eu olho para esse São Paulo atualmente, é até um pouco estranho mesmo, MR. Eu concordo contigo. A gente vê um time com cara de primeira página ali na segunda. O São Paulo, inclusive, ele só tem 6 vitórias nesse Campeonato Brasileiro. Já foram 23 jogos. O time empata muito, são 11 empates. Então não é nenhum cenário... Só para comparar, o Fortaleza tem 7 vitórias. 7 vitórias. Então é uma posição a menos porque o São Paulo empata muito. O São Paulo, ele se dá... Fortaleza, por exemplo, tem 10 derrotas e o São Paulo só tem 6. É porque o São Paulo empata, tem uma sequência muito grande. Por isso também eu não descarto. Eu não descarto esse empate no Morumbi, porque pode até ser o placar mais provável de acontecer hoje. Até porque o São Paulo pode ter essa tendência de querer segurar mais o jogo, tentar matar numa bola, porque no meio de semana ele tem um jogo muito importante contra o Atlético Goianiense pela Copa Sul-Americana. E, MR, quando tu falou mais cedo, eu queria até perguntar para você, para poder emendar o que você estava comentando sobre a tabela. Se a gente puder cravar um time que inicia a briga do Fortaleza e termina, eu acho que é um exercício bacana. Eu tentei fazer isso quando eu estava olhando um pouco a tabela, tentando estudar um pouco e ver como a gente podia se sair. E assim, do 10º para cima, a gente já tem equipes assim que já partiram de mais de 30 pontos. Tá? No atual cenário, é claro, a gente sabe que tem jogos na rodada, jogos à tarde e tudo mais. Mas do Red Bull Bragantino a gente tem 31 pontos para cima, tem algumas outras pretensões e tudo mais. Porém, se a gente olhar para o Goiás, que joga hoje também, jogou hoje contra o Atlético Goianiense, a gente não sabe se crava ele na briga ou não. Eu vejo que o campeonato do Goiás é dentro dessa área do Fortaleza ainda, sabe? Eu vejo que essas equipes da segunda página, por exemplo, Goiás, São Paulo, Botafogo, Ceará, Cuiabá, Avaí, Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense, que tem o compromisso de meio de semana contra o São Paulo, jogam o nosso campeonato. Aí fala, mas Felipe, é muito extenso, você está indo do 11º, do 10º colocado, até o 20º. Aí é que tá. A pontuação tá muito achatada. Tá muito perto um do outro. O Fortaleza, por exemplo, ele, se não vence o último jogo, ele não vence a última partida do Campeonato Brasileiro, ele estaria ali
Ele estaria na zona, né? Acho que a gente saiu da zona na última rodada, né? Ele estaria ainda preso nesse universo de fuga do rebaixamento, se ele não vence o Corinthians. Com a vitória, ele saltou e entrou virtualmente numa zona de Sul-Americana. Então eu vou te perguntar, MR, até onde você enxerga essa atual briga do Fortaleza no campeonato? Porque apesar de parecer achatado, a gente tem blocos de equipes que lutam para não cair, que lutam no meio de tabela, mas essas que lutam no meio de tabela estão a uma derrota de entrar na briga para não cair. Então eu queria te perguntar, como você está enxergando essa parte de baixo da tabela, essa segunda página? Porque para mim parece um amontoado muito grande. Enxergo blocos, mas eu não consigo enxergar uma definição muito clara do que cada um quer. Tu enxerga dessa forma também? Cara, eu acho que você tem toda a razão, assim, no que você fala, não tem como negar, né, que tá tudo muito apertado, mas aí na hora eu boto os times para comparar, né, os times o ritmo de pontuação. Embora a diferença seja muito curta, quando eu olho aqui para a classificação, cara, e vejo assim, Juventude, a mim já morreu. Coritiba, perdeu o técnico que dava estabilidade, perdeu o melhor jogador. Para mim é um time que vai cair também. O Avaí já tem mais de 5 rodadas que não ganha um jogo. Só tá aí, era para estar muito mais afundado, mas teve aquele começo de temporada muito bom. O Avaí estava lá em cima. G6 estava o Avaí. Então depois ele despencou. O Coritiba também só está respirando por aparelhos porque começou bem. Agora já despencou também. Então, esses três times aí, para mim, eles já estão no vinagre, tá? Juventude, Coritiba e Avaí. A briga por rebaixamento, para mim, seria pela quarta vaga. Que aí, para mim, o Atlético Goianiense, embora esteja em 19º, ele tem um bom time. Então, eu acho que, por exemplo, o Atlético Goianiense está com 22, o Cuiabá está com 24. Se eu fosse apostar em um dos dois, eu apostaria que cairia o Cuiabá. Eu acho que tem um time pior, é um time que não tem ganhado seus jogos. Tinha um fator casa ano passado, mas não está funcionando esse ano também. Acho que fez contratações muito erradas, tá? Então eu apostaria no Cuiabá aí como esse quarto time. Então cairiam Juventude, Coritiba, Avaí e Cuiabá. E tem aqueles times ali que ficam numa zona perigosa, digamos assim, que eu acho que a principal expressão dele é o Atlético Goianiense. O resto, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Goiás, eu acho que são times que pode acontecer tudo. Podem estar na Sul-Americana tranquila, podem beliscar uma para Libertadores, mas podem também flertar todo o tempo com essa parte aí de baixo. Agora, cair mesmo, acho muito difícil. Eu acho que esse bloco do rebaixamento, a turma que está com menos de 35% de aproveitamento, eu acho muito complicado. Porque, assim, quando você olha Fortaleza, você conseguia ver uma vitória atrás da outra, né? Pô, ganhou do Cuiabá, agora vamos ganhar do Inter. Ganhou do Inter, agora vamos para cima no Clássico. Você conseguia enxergar isso. Eu não consegui enxergar Avaí, Curitiba, Juventude, Cuiabá, tendo uma escalada de vitórias assim, sabe? Ganhando uma atrás da outra. Ver essas bolinhas verdes aí da classificação do Globo Esporte, não consigo ver. Posso estar subestimando, posso estar fazendo uma análise errada, mas essa remada que a gente deu aí, eu não consigo ver esses outros times fazendo também, porque para mim são times fracos. Tá? São times fracos e a tendência é que o campeonato vai ficando mais perto do final e aí tem um magnetismo que puxa para baixo, né? Quem já está lá embaixo vai afundando cada vez mais. Eu fico pensando qual é a motivação do Juventude, do Coritiba, o Avaí, né? Assim, que vai tendo um espiral negativo justamente na reta final. Então, esse elemento psicológico ele também conta muito. A gente sentiu um pouco isso. Só que não estava tão tarde no campeonato e deu tempo se recuperar. Então, respondendo, acho que é mais ou menos por aí. A briga do Fortaleza, hoje, é pela Sul-Americana. Eu acho que hoje a gente está fazendo uma briga pela Sul-Americana. É óbvio que não pode vacilar, não pode nem sonhar em voltar para a zona de rebaixamento, porque é perigoso. Estar no Z4 é sempre perigoso, mas eu acho que hoje a gente briga pela Sul-Americana. É o objetivo primário.
Pode brigar por outra coisa além? Pode, mas aí tem que continuar escalando vitórias uma atrás da outra, e isso faria com que a gente modificasse essa meta também. Mas por enquanto, o mais razoável é a Sul-Americana. Inclusive, o jogo de domingo, né, que a gente está aqui fazendo pré-jogo, é um confronto direto, talvez até por uma vaga. Né? Assim, pelo menos pegando a classificação mais estática na 24ª rodada, se o Fortaleza vence o São Paulo, ele ultrapassa, né, na classificação. Então, já seria interessante ali você encostar na casa dos 30 pontos. Agora eu vou te devolver uma pergunta, Felipe. Eita. Se o Fortaleza, por exemplo, fosse brigar por um G10, tá, para estar de novo na primeira página, quem você acha que sairia de lá? Cara, aí que tá. A gente viu algumas equipes com as situações de tabela bem interessantes, sabe? Porque assim, você olha para a tabela da Série A e a gente naturalmente enxerga algumas equipes e vê aquele selo de primeira página, né? Até eles não podem ter, até eles não podem ter atualmente um status que o coloque nesse patamar. Mas até pela história, pela tradição e pelo peso de constantemente estar na primeira divisão, a gente pega essa visão. Vou te dar um exemplo. O América Mineiro. O América Mineiro, naturalmente, o América Mineiro vai brigar na parte do meio da tabela. Pela ignorância, a gente acaba podendo falar uma coisa dessa. O América Mineiro, ele vem de uma sequência invicta. Ele também está a 5 jogos. Ele também tem 4 vitórias. Acho que, se eu não me engano, na verdade, ele empatou o último jogo. Mas ele vem numa sequência positiva. Ele não é o nono colocado à toa. Além do que, a gente vê eu pelo menos vejo esse Atlético América Mineiro, perdão, ainda sólido na parte de cima. Eu não consegui enxergar aí numa possível queda. Pode existir, a gente sabe que é natural. Então, é um time que eu fico de olho, mas no momento eu não acredito. O Santos, ele me surpreendeu, sabe, MR? Inclusive, eu vou aproveitar aqui para fazer uma meia-culpa, porque o Santos ele estava num momento muito ruim. Ele não tinha contratado ninguém, era a reta final da janela. O desespero fez o Santos ir atrás do Lisca, fez o Lisca abandonar o esporte. Lisca chega no Santos, o Santos consegue entregar resultados, consegue uma estabilidade até um tanto quanto, eu não diria surpreendente, porque o Santos ele tem uma certa tradição de achar jogadores na própria base do time, por exemplo, e conseguir se salvar de situações assim inesperadas. Mas, cara, é incrível, é incrível. O Santos atualmente 33 pontos, 23 jogos. Ele precisa emendar o quê? Mais umas 4 vitórias e consegue escapar do rebaixamento. O time tá realmente muito. Ele conseguiu se encontrar nas mãos do nosso querido Lisca Doido. Fora que ele contratou, né? Ele conseguiu ir no mercado, trouxe o Soteldo de volta. O Soteldo, que é um jogador que tem muita história lá. E a gente tá vendo o Santos realmente se sobressair essa parte de cima da tabela. Eu tô achando um G10 muito sólido. Muito sólido. Porque Palmeiras a gente sabe que briga na parte de cima, o Fluminense vive uma fase muito bem, já tá com 41 pontos, por mim a gente já pode cravar que não cai. Flamengo, o Corinthians, talvez ele possa cair um pouco mais, fica no meio da tabela, 39 pontos, impossível você cravar com uma equipe dessa, não vai pontuar mais nada no campeonato. Pelo contrário, a gente sabe como o Corinthians joga, o Corinthians do Vitor Pereira, Inter, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, o Santos, como vem logo em seguida. Só que esse América Mineiro, o Red Bull Bragantino, eu acho um fenômeno um pouco interessante, sabe? Porque ele às vezes parece que vai engrenar e às vezes parece que não. Ele é uma equipe que vence, por exemplo, o Fortaleza dentro de seus domínios com certa dificuldade. Depois ele vai lá e toma um 3-0 do São Paulo. Aí ele vence o Juventude dentro de casa, depois empata com o Ceará em casa e perde para o Fluminense. Depois perde para o Atlético Goianiense, que está na parte de baixo. É um time um pouco instável, sabe? Essa temporada do Red Bull Bragantino tá um tanto quanto instável dentro do campeonato. E a gente fica um pouco, eles são 10º colocado. Qual é a real intenção do Bragantino? Ele não tá disputando mais nenhuma Copa. Ele só tem um Brasileirão. Mas o que justifica essa instabilidade? E aí a gente fica de olho, a gente fica observando. Eu não largo mão desse Red Bull Bragantino, mas eu fico de olho, eu observo. Acredito que ele, pelo momento que vive dentro do campeonato, e talvez o América Mineiro por ser uma equipe do nosso campeonato que está também numa fase positiva, e a gente sabe que é natural instabilidade. Isso serve pra gente, tá? Isso serve pra gente. Fortaleza sair derrotado pro São Paulo no Morumbi não é fim do mundo. Não é o fim do mundo. Mas a gente sabe que faz parte de um campeonato longo, de
38 rodadas, e é natural que a gente possa ter sequências positivas, vir um resultado negativo e poder recuperar essa sequência. Faz parte, é do campeonato. Então, dessa parte de cima, sabe, MR, eu fico de olho nesse Red Bull Bragantino e nesse América Mineiro. Mas, por incrível que pareça, fico mais observar ainda mais esse Red Bull, porque a instabilidade dele é um tanto quanto surpreendente, porque perde jogos em que a gente diria que iria ganhar, e ele ganha jogos onde a gente não esperava, ou então pelo menos onde a gente acreditava a vitória mais ao adversário. Enfim, vamos ficar de olho aí dessa primeira página, que talvez, se é para tirar alguém, vai ser uma dessas duas equipes. Espero que seja logo, né? Porque, querendo ou não, brigar na parte de cima é bom demais, meu amigo. Que saudade de 2021, Marcelo. Que saudade. É isso, eu confesso que eu acho, obviamente, sonho com isso, né? Mas eu acho o G10 difícil, tá? Pelo começo do Campeonato de Fortaleza, né? Eu acho que a permanência já é algo gigante. Às vezes a gente não Pergunta. tem muita noção disso, né? Da forma Pergunta, como. pergunta Hum. para você, rapidinho. Se o Fortaleza terminar no G10 esse ano, é um feito tão grande quanto o G4 do ano passado? Então, assim, é porque é outra coisa, né? Assim, eu acho que vai ter uma grandíssima história. Assim, cara, nunca um time que virou um turno na lanterna escapou do rebaixamento. Então você imagina não só escapar do rebaixamento, como terminar numa primeira página. Já seria, por si só, algo muito grandioso. Eu não diria que seria tão grandioso quanto, porque assim, ficar em quarto lugar nos pontos corridos, bicho, é um negócio. É um título, né? Eu acho que permanecer já é grande coisa. Assim, sendo bem honesto, bem honesto. Ah, você sonha? Sonho. Eu sonho com pré-Libertadores, eu sonho com tudo. Mas a gente não pode esquecer onde a gente estava há poucas rodadas, né? E hoje a gente já enxerga o campeonato. Então, assim, realista, tá? Análise realista. Ficar ali 12º, 13º, uma Sul-Americana, tranquilo. Eu acho que isso o Fortaleza pode alcançar hoje. Se continuar ganhando, aí, meu amigo, a gente pode repensar. E aí eu acho que o Red Bull Bragantino é essa equipe que a gente pode puxar pela camisa e derrubar para a parte de baixo da tabela e passar. O América Mineiro está numa sequência muito boa. Eu acho que o América Mineiro está como a gente. Uhum. Voltou a se dedicar só à Série A e está embalando vitórias. Eu acho que tem um bom time. E os demais eu não sei. Assim, dos times ali de cima, só quem está apombalhado é o Atlético Mineiro. Esse tem dificuldade demais de ganhar qualquer jogo. Mas eu acho que tem um elenco muito forte para você dizer que vai cair de uma página para outra da tabela. Então, até isso é difícil. O G10 esse ano ele tá mais. Ele começou a realmente a pontuar mais do que a segunda página, tá? Então, é muito difícil fazer essa ultrapassagem, mas vamos no velho jogo a jogo, né? Começa domingo contra o São Paulo, já pode ganhar uma posição no confronto direto. Eu acho que o pensamento tem que ser esse. Depois é um jogo contra o Botafogo, que é outro confronto direto. Então é escalando a tabela devagarzinho. Hoje, o mais importante para mim é ampliar a distância para a zona de rebaixamento e ficar ali naquela zona de Sul-Americana sempre. Conseguindo fazer isso, cara, é histórico. É histórico a permanência do Fortaleza. Cara, e inclusive, sabe, olha, assim, seria um detalhe muito impressionante, sabe, MR? Porque a gente tá vivendo o nosso quarto ano da Série A, né? Voltamos em 2019, conseguimos terminar na primeira página logo no primeiro ano. No segundo ano, a gente caminhava para fazer uma boa campanha, uma campanha segura, com a troca de treinador muito repentina. A gente acabou tendo dificuldade, patinamos muito ali naquela reta final de 2020, mas nos seguramos, ficamos na segunda página. 2021, Fortaleza é G4 do Campeonato Brasileiro, e esse ano a gente novamente já pode sonhar, já pode vislumbrar, brigar na primeira página. Cara, isso não é coincidência. Não é coincidência você ver um time que, no primeiro ano, é claro, é natural você ter uma certa instabilidade. Até o próprio Red Bull Bragantino, com o investimento que tem, viveu isso no primeiro ano de Série A. Fortaleza, patinar, mas conseguir terminar na primeira página. No segundo ano, ele só não conseguiu por causa da toda a confusão, como repetido, do treinador. Em 2021, consegue fazer uma boa campanha. Em 2022, apesar do início difícil, lembrando, ó, a gente estava jogando isso aqui, ó,
jogando Libertadores, cara. É complicado você conciliar vários campeonatos ao mesmo tempo. Mas ainda assim o time foi lá e conseguiu ficar na parte de cima da tabela. Assim, tá começando a ir para a parte de cima da tabela. Não é coincidência, é mérito. Eu enxergo muito mérito nesse Fortaleza brigando, tentando brigar novamente na parte de cima da tabela, cara. E a gente enche o torcedor de orgulho. Eu me sinto orgulhoso por esse time desde a época que ele voltou da Série A. Mas assim, eu acho que não só de Fortaleza a gente tem que falar aqui hoje, né, MR? Acho que podemos também falar um pouco do nosso adversário. Como é que pode vir esse São Paulo, né? Afinal, é o grande adversário do Fortaleza no domingo. É isso aí, Felipe. Eu tava aqui procurando. Tava dando uma pesquisada sobre São Paulo. É ainda um mistério, né? Como São Paulo vai vir. A gente sabe que tem esse debate de não desprezar o brasileiro, mas o fato é que o São Paulo ele é muito favorito a ganhar a Sul-Americana. Tá? Ele é um time muito favorito a ganhar a Copa Sul-Americana. Isso assim é bem óbvio e pesa bastante nas decisões do treinador, né? A gente sabe que tem ainda, tá vivo, né, teoricamente, ali na Copa do Brasil, mas não tem como comparar, né? Quando você olha para a Sul-Americana, você tem o Atlético Goianiense na sua chave e do outro lado o Melgar e o Independente Del Valle. Então, todo mundo consegue vislumbrar a possibilidade concreta do São Paulo ser campeão da Copa Sul-Americana. Diferente da Copa do Brasil, né? Que já levou uma lenhada do Flamengo no jogo de casa. Na outra chave tem duas equipes também muito fortes, que o caso o Corinthians e o Fluminense. Então, se o São Paulo quiser levantar um troféu esse ano, a gente sabe que o Rogério Ceni gosta de fazer isso, né? Gosta de levantar troféu. A Sul-Americana é o mais concreto. Isso me faz pensar que o Fortaleza, o São Paulo deve dar uma segurada em alguns jogadores. Eu não acho que vai ser 100% reserva, até porque o jogo contra o Atlético só vai ser na quinta-feira, em Goiânia. Então, eu acho que ele vai segurar os mais desgastados, tá? E nessa linha aí é que vai aqui essa matéria do GE, que ela é assinada pela redação, que diz o seguinte: Gabriel Neves evolui, mas deve ser desfalque contra o Fortaleza. A grande novidade do treino do São Paulo nesta sexta-feira no CT da Barra Funda foi a evolução de Gabriel Neves em sua recuperação. O volante se recupera de lesão ligamentar, leve no tornozelo direito e fez exercícios no gramado com a fisioterapia. A expectativa do clube é que ele treine no sábado com o restante do elenco. No entanto, a sua presença no duelo de domingo contra o Fortaleza é pouco provável. A ideia do tricolor é recuperá-lo para a próxima semana no confronto contra o Atlético Mineiro, do Atlético Goianiense pela Sul-Americana. Desta maneira, Pablo Maia deve seguir no time titular contra o Fortaleza. O Luan, que vem treinando com os demais companheiros após se recuperar de uma cirurgia, pode ser novidade entre os relacionados, tá? A outra baixa, além de Neves, é Miranda. O zagueiro ficou no refis, tratando um trauma no tornozelo direito. Ele teve a companhia de Caio e Arboleda, que se recuperam de suas operações. Em contrapartida, Rogério tem o retorno dos atletas recém-contratados, aqueles que não podiam atuar pela Copa do Brasil: Bustos, Ferrarese, Marcos Guilherme e o Felipe Alves. Então, o GE bota aqui: desta maneira, impossível São Paulo para o confronto contra o Fortaleza seria com Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa ou Luizão, Ferrarese e Wellington, Pablo Maia, Galopo, Nicão ou Rodrigo Nestor e Igor Gomes, Marcos Guilherme ou Bustos e Luciano. Aí a matéria finaliza, né, dizendo que o time é bem modificado por conta do fato do Rogério Ceni ter afirmado que chegar à final da Sul-Americana é o grande objetivo neste momento. O jogo será na quinta-feira em Goiânia. Então, só para repetir aqui a escalação, a provável escalação de São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Luizão, Ferrarese, Wellington, Pablo Maia, Galopo, Nicão ou Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Marcos Guilherme ou Bustos e Luciano. É um time bem modificado do São Paulo, né, Felipe? Pois é, e assim, não deixa de ser competitivo, né? A gente Claro, sabe que é um treinador que a gente está enfrentando, né? O Rogério, ele tem essa visão de que ele pode colocar um time mais alternativo, ele pode colocar um time que não se considera titular, mas isso não impede
dele tem uma fome enorme de ganhar o jogo. A gente sabe, que a gente conhece o cara, a gente como diz o FTzão, eu conheço essa peça, porque o Rogério, ele é um cara muito ambicioso, ele é um cara também muito orgulhoso. Ele não vai querer perder uma posição no Campeonato Brasileiro. Ele vai querer motivar esses jogadores, ele vai querer ganhar esse ponto, ele vai querer vencer esse jogo. Até porque o São Paulo também precisa dar uma resposta dentro do Campeonato Brasileiro. São Paulo, como eu falei no início, para ele é um afronte o Santos do começo do campeonato que teve, o São Paulo está atrás, o Corinthians ele está atrás, do Palmeiras até se entende, né? Até por conta da rivalidade do Palmeiras ter galopado muito para frente no Campeonato Brasileiro, já nas últimas temporadas também. Mas para o São Paulo é muito doloroso eles enxergarem os seus rivais mais na frente e ele lá na última colocação, também sem ganhar um título. É claro, eles ganharam o Campeonato Paulista no ano anterior, mas, como eu falei, os torcedores cobram um título de mais importância do que um estadual. Os torcedores querem, eles almejam ganhar uma taça ainda nessa temporada. Na Copa do Brasil, a missão ficou muito mais difícil. Perder por 3-1 para o Flamengo dentro do Morumbi, precisando reverter 2 gols de diferença no Maracanã, não é o melhor dos cenários. Já a Copa Sul-Americana, como você adiantou, Marcenato, eles enfrentam o Atlético Goianiense, que é uma equipe que a gente sabe que disputa um campeonato da parte de baixo atualmente no Brasileirão, está vivo na Copa Sul-Americana, também visando, quem sabe, chegar numa inédita final, no caso deles, mas o São Paulo não quer deixar essa oportunidade. Seria um fracasso para o São Paulo. A visão do São Paulo seria um fracasso ser eliminado pelo Atlético Goianiense. E ao ser eliminado, ele só resta o Brasileirão. Quando ele olhar para o Brasileirão, ele vai se ver na segunda página e tendo que voltar para a primeira. Para o São Paulo, isso é uma questão que, acima de tudo, tem orgulho. Então eles vão querer ir para cima desse jogo. Eles vão motivados para tentar pontuar e pontuar fazendo 3 pontos, não somente um. Inclusive, eu acredito nisso. Sendo empate, internamente para o São Paulo vai ser um resultado muito ruim. A gente sabe que o Rogério vai, se for acaso for empate, ele vai chegar na coletiva e falar: não, Fortaleza é uma equipe muito boa. Eu treinei lá, eu ajudei eles a chegar onde chegou. Então, o empate hoje não é um mau negócio. Ele vai falar isso, mas internamente ele vai falar: é um insucesso. O São Paulo precisa dos 3 pontos. Nós conhecemos o Rogério melhor do que ninguém. Ele teve aqui por 3 temporadas. 3 não. Foi 3 temporadas. 18, 19 e 20. Então a gente sabe quem é a peça, a gente conhece esse treinador muito bem. E assim, é um time competitivo, tem jogadores interessantes, jogadores que até alguns a gente considera titular. E tem um detalhe interessante, né? Felipe Alves, ainda bem que não joga, é emprestado. Então a gente não vai ter aquela besteira de gente falando: ah, mas é Felipe Alves, não sei o quê. Porque vai ser tema, a gente sabe. Começou o jogo, a galera vai perguntar, vai falar. Então, ainda bem que pelo menos esse debate a gente evita de fazer por aqui. Enfim, gostei do time do São Paulo, acho um time interessante e acho um time vencível. É possível sim o Fortaleza tirar 3 pontos daí. Agora, se vai tirar ou não, aí é outra história, né? Ih, rapaz, não tava conseguindo tirar do mute aqui. É isso aí. Tá aí a escalação de São Paulo. Agora vamos tentar escalar aqui o Fortaleza, Felipe, tentar fazer o nosso campinho. Porém, antes, falar dela, né? Daqueles os nossos anunciantes, em especial a OneFootball, certo? OneFootball, patrocinadora aqui do Glória e Tradição. Você que gosta de esportes, tá? Você não tem como você viver sem o OneFootball no seu celular, meu amigo. É indispensável. Resultados, placar em tempo real, estatísticas, informações sobre os clubes. Tem muita notícia lá no OneFootball. Se você marcar o Fortaleza como o seu time favorito lá, você vai receber as notificações no seu celular sempre que tiver alguma novidade sobre o Leão do PC. É muito bom. E tá tendo uma garapinha lá, viu? Eles estão simplesmente transmitindo a Bundesliga. Tá? Simplesmente transmitindo o campeonato alemão. Passa lá no OneFootball de graça. De graça. Só você baixar o aplicativo e você vai ver os jogos do campeonato alemão. Imperdível, tá? Imperdível. Vá na fé. Aí na descrição do vídeo tem o link, mas você também pode apenas apontar a câmera do seu telefone aqui para esse QR Code, ó, que tá passando aqui em cima, até tirar o negocinho aqui do GT aqui de cima para você poder fazer isso com mais tranquilidade. Vá lá, aponte aqui a câmera do seu telefone aqui, ó. OneFootball,
baixe pelo nosso link ou baixe pelo nosso QR Code, tá? Recomendamos demais, é o melhor aplicativo de esportes disponível no mercado. Não tem erro, vá na fé que o negócio é bom. Tu usa, Felipe, o negócio aí, o OneFootball? Tá no mute, papai. Opa, com certeza, cara, e é bom por causa da Bundesliga, cara. A Bundesliga tá muito interessante. O Bayern contratou o Gravenberg, com a saída do Lewandowski, tá tendo que se readaptar a essas condições do campeonato alemão. Inclusive a saída do Lewandowski, cara, que é tipo assim, parece uma devolução à chegada dele lá, que ele saiu de graça do Borussia pro Bayern, né? Então, os torcedores do Bayern meio que tinham isso como uma piada em relação aos torcedores do Dortmund. E o Lewandowski vai lá e faz algo semelhante. É claro, vai receber por isso, mas faz algo semelhante na saída também para ir para o Barcelona. Então, e assim, o Borussia perdendo também o Haaland, a chegada do Malen, por exemplo, também o Haller, né, na verdade, vindo lá do Ajax. Cara, enfim, campeonato alemão é muito bom, cara. E só na OneFootball a gente pode assistir, pode acompanhar por lá. E é bacana demais. Super recomendo, tá? Super recomendo. Além do que, né? A gente tem as notificações na hora de qualquer coisa que acontece com o nosso Fortaleza, que é o papo da gente aqui hoje. Exatamente. Vamos lá pro campinho, Felipe. Vamos escalar o Fortaleza aí. Vamos lá, vamos lá. Inclusive, inclusive a gente vai ter que fazer aqui do jeito clássico para poder colocar o campinho. Muito E vamos bem. lá, né? E vamos lá. Ó, eu acho que não tem muita discussão não, tá? O campinho até vai ser mais rápido do que deveria, porque eu acho que o Fortaleza ele tá cada vez mais com o time titular desenhado, né? Eu acho que não tem muita. Tem Pergunta: a... time titular desenhado ou talvez estaremos mais previsíveis? Não, acho que não tem nada a ver, não. Acho que você chega, você encontra uma força máxima e você vai com ela. Né? Não tem. Todos os times são assim. Você sabe quais são os titulares do Flamengo e nem por isso é um time previsível, né? Uhum. Acho que é você chegar a uma definição de quem seriam os melhores, você contar com todo mundo. Essa é uma característica desse jogo também. Fortaleza tem todos os jogadores à disposição. Né? A única dúvida é o Crispim, mas mesmo assim o Crispim não voltaria para ser titular, porque ele está vindo de uma lesão e tal. Então, acho que é muito bom contar com todos os jogadores, né? Mas aí, o goleiro é o Barba, né? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, não tem onde Fernando inventar. A gente não Miguel, precisa inventar muito. titular absoluto aí, não tem o que mexer nesse rapaz, pelo amor de Deus. Uma linha de 4 jogadores aí também, com o Benevenuto voltando, não tem nenhuma dúvida também, né? Que é Brits pela direita, Benevenuto e Tite, e o Capixaba no lado esquerdo. Eu não consigo imaginar, Felipe, isso daí mudando. E assim, é interessante a gente observar isso, porque é o retorno de alguns jogadores importantes, né? A gente tem um retorno de algumas peças, inclusive tem Os esse. 3 jogadores que estavam suspensos contra o Corinthians, eles voltam, né? O Benevenuto, o Zé Wellison e o Galhardo. Uhum, E tá para mim, aqui. os 3 são titulares, tá? E, eita, já adiantou, viu? Já Para mim, adiantou os aqui no 3 são debate. titulares. Os 3 são titulares. Não tem muito para onde correr, não. Aí, Felipe, aqui talvez venha a primeira dúvida, né? Como que a Isso. gente vai configurar? Se vai configurar com 3 volantes, se vai colocar só 2 volantes e 2 jogadores mais abertos, como se fosse um 4-4-2. Assim, eu acho que essa cabeça de área aí, se é que não é exatamente uma cabeça de área, né? Mas esses 2 volantes originais aí, eu acho que tem muita cara do Zé Wellison voltar como titular e o parceiro Sim. dele, cara. Assim, eu adoro o futebol do Hércules, tá? Acho um baita jogador, acho que vai ser um jogador gigante. Mas para mim, nesse momento, eu não consigo imaginar o Sacha saindo do time. Porque ele Ganhou tá a muito bem, posição. cara. Ganhou a posição, assim, ele tá muito bem. Não tem como você mexer num cara que tá jogando demais, entendeu? Que tá desarmando muitas bolas, que tá. Ele tem uma média de quase 5 desarmes por jogo, cara. Isso é muito relevante. Muito, você ganha jogo assim também, roubando bola, né? Então eu colocaria aí o Zé e o Sacha na dupla de volante. Não sei se você tá concordando comigo até agora. Cara, eu concordo muito, porque até, inclusive, tá só um detalhe, no jogo passado, no pré-jogo passado, eu e o Elenilson, a gente gabaritou a escalação, tá? Do goleiro ao Uhum. atacante, a gente gabaritou. E eu acho que aqui, Marcenato, a tendência é a gente gabaritar também, porque o Zé Wellison, ele é um cara que o Fortaleza, inclusive, trabalhando para adquirir ele em definitivo e tudo mais, a gente tá
A gente sabe que é um jogador muito importante, que faz muita diferença. Hoje em dia, eu confesso que não consigo enxergar o Fortaleza sem o Zé Wellison em campo. Da mesma forma, também não consigo enxergar sem o Lucas Sacha em campo. É incrível também a rápida adaptação do Lucas Sacha ao futebol brasileiro de novo. O cara veio do futebol grego, ele estava tentando se realocar aqui, e no Fortaleza o homem se encontrou, tá? O cara, ele é um jogador muito importante. Assim, se sobrar espaço, ele finaliza. Contra o Corinthians, ele também tentou algo semelhante. A gente sabe que é um jogador que pode fazer a diferença nesse meio campo do Fortaleza. E sem dúvida nenhuma, viu, MR? Para mim, escalar o Fortaleza e ignorar um desses dois volantes é a gente tirar o que está sendo de melhor feito no Fortaleza atualmente. O debate, a questão é: colocamos mais um volante por ser um jogo fora de casa e uma equipe muito física como São Paulo, ou a gente embarca naquela situação que lembra até um pouco o que o Blindado fazia aqui, meio que um 4-2-4, mas sabemos que é mais um 4-4-2 desenhado, né? Enfim, eu coloco esses dois, mas fico nessa dúvida em relação a um terceiro volante ou um time de ataque, ou quem sabe até um jogador mais de armação ali no meio. Enfim, eu gostaria até de ouvir de você o que o Márcio Renato, na beira do campo, faria numa situação de jogo como essa. Terceiro volante? Então, eu acho que, na verdade, assim, ele não vai mudar. Ele pode botar um volante ou um meia, mas ele não vai mudar o jeito de jogar. Eu acho que vai ter. Ó, eu vou aqui escalando, tá? O Moisés, ele vai jogar aberto pela esquerda. Tá? É como se fosse. É um ponta, mas ao mesmo tempo não é o cara que tá exatamente socado dentro da área. É como se fosse ainda faz parte da segunda linha, mas mais aberto para o lado esquerdo. Isso, aí. Tá ótimo. Dentro da área, ali, entrando e saindo da área, para mim é Galhardo e Robson. Tá? Seria uma dupla de atacantes. A minha grande dúvida aí é quem vai fazer esse mesmo papel do Moisés do lado direito. Tá? Poderia ser o Crispim, ele estava começando a fazer isso, foi interrompido por uma lesão, e aí o Ronald começou a fazer. Tá? Só que o Romarinho também estava jogando aí. Aí a minha dúvida é, basicamente, como o Crispim está chegando agora, eu fico entre Romarinho e Ronald. Tá? Quem seria o jogador aí para o lado direito? Não sei se você concordou com os outros três. Não, eu concordo. Inclusive, o Moisés é um jogador que a gente não pode recusar. O Galhardo tá numa ascensão muito grande. E o Robson, lembrando muito o Robson do primeiro turno de 2021, que dava muito ponto pro Fortaleza. Apesar do jogador que está dando muito ponto pro Fortaleza nesse ano, é o Moisés. Então, cara, esses três eu acho que realmente são incontestáveis. Talvez o que tem um pouco mais de debate seja o Galhardo, né? Até por questão de jogo, por opção, que você pode preferir e tudo mais. Mas eu entendo completamente a escalação dele, inclusive concordo no atual cenário. Desse lado direito, eu tenho uma sensação que podemos ver um terceiro volante. Eu tenho essa sensação. Só que ao mesmo tempo que se a gente colocar um terceiro volante, a gente vai abdicar de um jogador importante como o Romarinho, e a gente sabe que ele desequilibra. Nos últimos jogos, principalmente, ele está sendo um jogador muito importante nessa área do campo, nesse cenário, né? E o Fortaleza, ele tem reforços que ele pode utilizar, por exemplo, ele tem o Pedro Rocha, que ele já pode ver como uma opção já para colocar nesse lado do campo. E assim, seria é bom a gente ver o Fortaleza tendo opções e podendo ser competitivo dessa forma. Eu colocaria, apesar de preferir um volante, apesar de ter essa sensação, eu colocaria o Romarinho. Não sei se você concorda comigo no cenário atual. Inclusive, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Não, assim, eu acho que por ser um jogo fora de casa e tal, eu colocaria o Ronald. Eu acho que o Ronald é um jogador ainda muito inconstante, mas o Romarinho também é, né? O Romarinho também é, acho que tem algumas limitações. Eu não mudaria, assim, eu manteria o Ronald aí. Eu acho que ele tá dando um bom combate. Ele é um bom jogador, né? Se tivesse mais regularidade, eu acho que ele poderia ajudar mais. Então, eu preferiria colocar o Ronald aí, e aí você teria o Romarinho como uma opção para o segundo tempo. Pegar, de repente, o São Paulo mais... Porque, assim, se você começa com o Romarinho e coloca o Ronald no segundo tempo, você tem pouco impacto. Se você começa com o Ronald e coloca o Romarinho no segundo tempo, você pode ter um bom impacto. É um jogador que vai para cima, é driblador, corre que só o diabo. Então, pode ser, de repente, uma arma aí, né? Imagina você ter Pedro Rocha e Romarinho para entrar no segundo tempo.
São dois Pesado, jogadores que podem dar um calor, né, na defesa do São Paulo aí, mais cansada, mais desgastada. Então eu começaria assim um time mais equilibrado, na minha opinião. Eu entendo os questionamentos sobre o Galhardo, mas para mim o Galhardo tem uma qualidade técnica que ele não pode ficar de fora do time. Né? No jogo contra o Fluminense ele deu um gol, deu uma assistência, fez um gol, mas não só por isso. Eu acho que ele tem características assim que são o domínio de bola, tem um passo diferenciado, tem uma visão de jogo diferente, uma qualidade mesmo dentro de campo que eu entendo o debate, mas para mim ele é o titular dessa vaga aí. E o Robson, cara, é a briga, né? O Robson é que não deixa o jogo morrer. Ele tá sempre ali combatendo para o jogo ficar vivo, e isso é muito importante. Então, esse seria aí o Fortaleza que eu gostaria muito de ver em campo domingo contra o Tricas. Concordo. Então acho que a gente pode chegar a essa conclusão dessa escalação. Fernando Miguel no gol, a linha de 4 com o Emanuel Brites. Lembrando, temos o Tinga já de volta à disposição, mas o Brites é o titular que a gente considera. Inclusive o próprio Tinga foi muito honesto quando ele deu aquela coletiva e ressaltou o fato dele ainda não estar não está apto para entrar no time titular, mas vai lutar por isso. Benevenuto, Tite e Juninho Capixaba fechando. Zé Wellison, Lucas Sacha no meio. Ronald ali também fazendo um pouco mais para o lado direito, Moisés do lado esquerdo e no ataque, Robson e Thiago Galhardo. Então, pode printar Vojvoda novamente, vamos ver se a gente acerta. Eu acho que é uma sequência de 2 pré-jogos que a gente gabarita a escalação. Né? Uma foi você, não lembro com quem, e outra foi eu e o Elenilson, mas tá aí, pode bater print, pode tirar foto, pode enviar aí para o nosso querido Vojvodinha, né, Marcenato? É isso aí. Bom, tá aqui a escalação do Fortaleza. Queria agradecer, Felipe, aí pela companhia e pela parceria em mais um pré-jogo. A gente vai encerrando sábado aqui. Tem um descansozinho, né? Ninguém é de ferro. Obviamente que a turma sabe que este programa aqui é gravado, não tem para que esse fuzuê. Mas assim, ó, deixa o like, tá? Deixa o like aqui pra gente. Ajuda demais o nosso trabalho. Se você não for inscrito ainda aqui no GT, Felipe, tem que se inscrever, cara. É claro. Tem que se inscrever para não perder nada. Amanhã de manhã tem vídeo do Felipe, tá? Amanhã às 8 da manhã estará no ar. E à noite tem live de... Aliás, tem o Esquenta. Isso. Né? O Esquenta às 2 e... O jogo é 4 horas, 2h45 mais ou menos da tarde, começa o Esquenta de São Paulo e Fortaleza. E assim que acabar o jogo, ali mais ou menos umas 6 horas, por aí, começa o pós-jogo ao vivo aqui no Glória e Tradição. Se Deus quiser, né, Felipe? Um pós-jogo para comemorar a 5ª vitória consecutiva do nosso querido Lion. Beleza? Tamo junto, Felipe. Vamos lá, pô. Galera, uma honra. Valeu. Saudações tricolores, um abraço a todos e nos vemos nas próximas. Tchau, tchau.